Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para a nossa vida. Se você está passando aqui nesse vídeo, fique até o final. Não foi por acaso que você passou aqui nesse vídeo. Deus tem essa palavra para falar ao seu coração. E fique, porque eu vou fazer uma oração por você, amém? E hoje a devocional se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 40 e o versículo 8, que vai dizer assim: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui é o salmista Davi, né? E ele está falando que ele se deleita, ele se alegra em fazer a vontade de Deus, porque a lei de Deus está dentro do coração dele. Davi se alegrava em viver em obediência à palavra de Deus, em viver os mandamentos de Deus, pois a palavra do Senhor estava guardada em seu coração. Então ele trilhava os caminhos do Senhor. O título desse capítulo é A Obediência é Melhor do que o Sacrifício. Aqui fala que a gente obedecer a Deus é melhor do que se sacrificar depois com ofertas para ele, né, de manjares, de coisas, em sacrifício para que ele possa nos perdoar. É melhor a gente viver em obediência à sua palavra, fugindo das tentações, fugindo dos erros, fugindo das falhas, pois Deus se agrada de quem vive em obediência. Pois foi por causa da desobediência que o pecado entrou no mundo. Foi por causa da desobediência que hoje nós vivemos da forma que vivemos no mundo, né? Essa desolação que há no mundo foi por conta da desobediência. E também a desobediência vai gerar consequências, né? Quando a gente desobedece uma lei, uma regra, aquilo vai vir depois contra a nossa vida. Se a gente trai, uma hora a gente vai ser traído. Se a gente mente, a gente vai viver na mentira. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente desobedece as leis de Deus, quando a gente desobedece os mandamentos do Senhor. Se um dia a gente ferir, a gente será ferido. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que plantar o bem, a gente tem que viver o amor, a gente tem que respeitar o próximo. Se a gente viver a lei de Deus, as ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele deixou escrito aqui nesse livro, se a gente viver essa lei em nossas vidas, nós vamos estar agradando a Deus, pois Deus se agrada daquelas pessoas que têm prazer na sua lei. E ter prazer na lei dele, como fala aqui o salmista Davi, é se agradar da lei do Senhor, é viver em obediência a ele, não é errar para depois se sacrificar, não. Deus se agrada de quem vive em obediência, né? Melhor obedecer do que sacrificar, porque depois vai vir o pagamento, e o pagamento não é fácil, né? Porque é aquela coisa, tudo que a gente planta, a gente vai colher. E muitas das vezes as pessoas plantam, mas não querem colher o que plantou. Então, quando a gente vai plantar o bem, quando a gente vai plantar o amor, quando a gente planta a verdade, quando a gente vive na verdade, sem mentiras e sem falsidades, a gente vai colher o bem. Por mais que até o momento a gente não enxergue e não veja, mas lá na frente a gente vai sempre colher o bem. E não importa o que aconteça, a gente deve fazer sempre o que é certo. Pode o mundo inteiro estar fazendo o errado, a gente deve seguir as leis de Deus. Como fala o salmista Davi, as leis do nosso Senhor têm que estar guardadas em nosso coração. A gente não deve ir na onda de pessoas porque todo mundo está fazendo. A gente tem que andar na contramão do mundo. É isso que a palavra de Deus fala. Porque se a gente vive para agradar o mundo, a gente vai estar desagradando a Deus. Então é melhor agradar a Deus do que agradar o mundo. Pois o mundo, as concupiscências do mundo, as coisas do mundo vão nos levar para longe de Deus. E o caminho da eternidade do mundo é o inferno, mas o caminho da eternidade de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. Pois foi para isso que ele veio ao mundo, para que a gente pudesse ter vida com ele na eternidade, para que a gente pudéssemos viver juntos eternamente.
Então que a gente possa viver em obediência às Sagradas Escrituras, pois esse livro não ficou aqui na terra à toa. Não é à toa que esse livro já existe há mais de 2000 anos. Não foi à toa que Deus inspirou muitos homens para escrever esse livro, e todos através do mesmo Espírito. Ele deixou essa palavra para que ela fosse lida, para que ela fosse descoberta como um tesouro, pois a palavra de Deus é um tesouro. O maior de todos os tesouros deixados aqui na terra é a palavra de Deus, para todos aqueles que descubram esse tesouro, descubram essa lei de Deus, venha viver por ela e venha viver em obediência. Não é à toa que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente é transformado de dentro para fora. A gente começa a enxergar os nossos erros, a gente começa a enxergar o quão falho nós somos, a gente vê o quão necessitados de Deus nós somos e quanto a gente é dependente dele. Porque tudo provém dele, tudo é dele e tudo é para ele, pois foi ele quem nos criou. Então, quando a gente descobre isso, é maravilhoso saber que a gente tem um Deus, tem um Pai que cuida tão bem de nós, né? Basta a gente entregar os nossos caminhos a Ele, viver os caminhos dele, que Ele vai sempre nos guiar, vai sempre nos abençoar. Claro que não será tudo perfeito, né? Pois o inimigo vai sempre se levantar contra nossas vidas, trazendo problemas, trazendo aflições, né? Pois esse é o papel do diabo, né? Do nosso adversário, é trazer problemas e aflições. Mas quando você vive com Deus, você tem a certeza de que Deus está passando a luta com você, lado a lado, vivendo com você a caminhada cristã, pois Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. O nosso dever é obedecer a sua palavra, viver a sua palavra e glorificar e exaltar o nome de Deus. Esses são os ensinamentos que o salmista Davi passa. O salmista Davi sempre vivia em oração, em louvor a Deus, em gratidão a Deus. Os salmos são escritos para isso, né? São as coisas que ele vivia com Deus. Quando ele clamava a Deus em oração, quando ele louvava a Deus, quando ele exaltava a Deus pela a grande glória que Deus tem sobre as nossas vidas, né? A gloriosa glória de Deus, pois tudo é glória de Deus, tudo é para a glória dele, tudo é para louvor dele. E o salmista Davi nos ensina isso. É muito bom ler os salmos e ver os ensinamentos e as experiências que Davi passava com Deus, e que fique para também o nosso ensinamento, né? Essa reflexão, essa devocional, pois a devocional é uma reflexão para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, amém? Que você possa ter recebido essa palavra em seu coração, abra o seu coração para Deus, receba a palavra dele em sua vida, pois quando você recebe a palavra, você está recebendo o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Receba ele no seu coração, peça para ele fazer morada, peça para ele perdoar os seus pecados, as suas falhas, e que você possa viver uma caminhada com Cristo, e você vai ver a transformação que ele vai fazer em sua vida. Ele vai te dar uma nova vida e você vai ter um novo caminho, uma nova caminhada com Cristo. E com Cristo é só vitória. Ele vai resolver todos os problemas e situações da sua vida. Por mais que se levante lutas, pois vão se levantar, mas ele vai estar do nosso lado, sempre nos dando vitória. Amém? Que essa palavra possa ter abençoado sua vida, que você possa curtir, comentar e compartilhar. Compartilhe com alguém, pois você vai estar evangelizando, você vai estar levando a palavra de Deus para outras pessoas, para que elas possam ser também abençoadas pela palavra de Deus. E Deus vai te abençoar grandemente, amém? Curte, comente, compartilha e fica até o final, que eu vou orar por você. Querido Deus eterno Pai, obrigada, Paizinho, por essa palavra, que ela venha fazer morada em nosso coração, que a gente possa ser, Pai, como o salmista Davi, fiel e obediente ao Senhor, que a gente possa viver a Tua palavra, que a Tua palavra possa morar em nossos corações, que ela possa nos trazer vida, possa nos trazer cura,
possa ser alimento para a nossa alma, Pai, e que a gente tenha sempre o entendimento que as tuas escrituras quer passar para nós, que é de viver a tua vontade, que é de viver a tua palavra, que é viver em obediência a ti, Pai, pois a tua palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar, pois se a gente desobedecer, nós vamos ter consequências, né? E isso não é bom. Que a gente possa viver na luz do Evangelho de Cristo, que o Senhor abençoe a cada um que passar aqui nesse vídeo, pois eu sei que o Senhor vai enviar essa palavra, essa oração para várias pessoas, elas vão ouvir essa mensagem, que o Senhor possa tocar no coração delas, que o Senhor possa fazer morada, Espírito Santo, no coração de cada pessoa, aquelas que estão indecisas, querendo se entregar a Ti, mas têm medo, que o Senhor possa encorajá-las, que o Senhor possa dar força para que ela venha e viva a Tua palavra e viva o Teu Evangelho, que o Senhor leve cura para os enfermos, que o Senhor leve libertação para aqueles que estão presos nos vícios, que o Senhor leve ajuda financeira para quem está passando dificuldade financeira, Pai, pois estamos vivendo tempos difíceis de suportar, mas o Senhor nos sustenta nos dias difíceis, pois o Senhor é o nosso auxílio, a nossa força, o Senhor é o nosso alívio, que o Senhor possa abençoar cada um que passou aqui, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, pois o teu nome, Senhor, é que é poderoso, e eu peço nesse nome que tem poder, que o Senhor venha nos abençoar em tudo que a gente precisar. Eu te peço e te agradeço. Amém.